Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema crucial para quem trabalha com inteligência artificial, machine learning, ChatGPT: a importância da leitura e interpretação de textos no desenvolvimento de soluções usando engenharia de prompt. Observe que nós estamos em uma era da informação. Estamos constantemente inundados com textos de várias fontes. Desta forma, a habilidade de ler e interpretar corretamente esses textos é fundamental para o desenvolvimento de soluções eficazes. Imagine que você tem a capacidade de fazer qualquer coisa, de superar os seus limites utilizando a inteligência artificial, lhe auxiliando no processo de desenvolvimento de soluções? É isso mesmo. Hoje, nós estamos num contexto que faz com que isso seja possível. Não importa a sua área de formação, você pode fazer a diferença no seu trabalho, no seu dia a dia e na sua sociedade utilizando essas ferramentas. Mas para isso, é importante entender alguns conceitos. Mas afinal, o que é engenharia de prompt? A engenharia de prompt é um processo de criar interações, o que nós chamamos de prompt, para interagir do mundo real com os modelos de linguagem próprios da inteligência artificial. Ou seja, é uma forma de comunicação. Então, para isso, e para obter melhores respostas, o prompt é formulado com textos e precisamos direcionar as melhores respostas possíveis. O seu processo de leitura, interpretação e sua análise crítica de como você interage com esse prompt pode lhe gerar respostas de altíssimo valor, ou seja, a aumentar a sua capacidade de desenvolver soluções com base nesse processo de interação. Na prática, nós podemos aplicar da seguinte forma: suponha que você queira informações sobre o impacto das mudanças climáticas. Aí você vai lá no ChatGPT e diz: um prompt simples poderia ser dessa forma: explique o impacto das mudanças climáticas. Ele vai lhe mostrar vários textos. Por quê? Você não filtrou, não preparou o prompt de forma adequada para que a inteligência artificial te forneça a melhor resposta possível. Como é que nós poderíamos melhorar esse prompt? Simplesmente explicando de uma melhor forma. Um exemplo disso seria: explique o impacto das mudanças climáticas nas zonas costeiras da América do Sul nos últimos 10 anos. Dessa forma, o modelo iria se preparar de inteligência artificial iria se preparar de uma forma melhor e lhe dar respostas mais precisas. A engenharia de prompt é uma arte que pode ser treinada e todos, independentes da sua formação, você consegue qualificar o seu texto para que o modelo de inteligência artificial consiga lhe entregar isso de uma melhor forma. E para formular bons prompts é necessário uma leitura crítica, ou seja, é essencial ler, compreender os textos disponíveis de forma crítica. A leitura detalhada ajuda a identificar informações relevantes, entender as diferentes perspectivas e evitar mal-entendidos. Uma estrutura não muito bem elaborada pode transformar a resposta de um modelo de inteligência artificial de forma que ele alucine, ou seja, ele não vai lhe dar as respostas de maneira adequada. Pode parecer perfeito num contexto, mas a nível de detalhe pode lhe estar colocando em uma cilada no processo de comunicação daquela informação. A diversidade das fontes é muito importante. Ler múltiplas fontes permite uma compreensão mais abrangente e evita vieses. Observe que fontes confiáveis garantem que a informação usada para construir os pontos seja precisa e atualizada. Ou seja, se eu estou falando de mudanças climáticas e quero um texto sobre isso, eu preciso apresentar para o modelo de inteligência artificial, além de um contexto, textos de altíssima relevância e qualidade,
Dessa forma, o modelo vai trabalhar com essas informações e produzir respostas eficientes, claro que dentro do aspecto que eu estou desejando. A importância de compreender o contexto está relacionado diretamente à interpretação de texto. A interpretação de texto adequada é vital para garantir que o prompt seja relevante. Compreender contextos ajuda a direcionar o modelo de uma forma mais precisa, capturando detalhes importantes do contexto que você quer. A interpretação envolve entender as necessidades e problemas. Apresentando textos de prompt que respondam diretamente a questões. Então, você precisa, além de passar boas fontes, interpretar se esse processo, ou seja, se a resposta que o modelo está lhe dando, ela é eficiente. E para isso você também precisa ler e se preparar, porque nós não podemos pegar tudo que a inteligência artificial nos fornece e colocar como uma verdade absoluta. Para construir soluções de engenharia de prompt com as inteligências artificiais, nós precisamos fazer um processo de interação e refinamento. A construção de soluções não é um processo linear. Requer leitura contínua, interpretação e refinamento dos prompts. Ou seja, o seu prompt ele precisa ser refinado. Você precisa colocar as perguntas corretas para que você obtenha as respostas precisas. Testar diferentes versões de prompt ajuda a ajustar e deixar o modelo mais preciso. E para isso é necessário fazer um processo de parte a parte. Se você colocar tudo em um único prompt e perguntar para a inteligência artificial, ela vai simplesmente lhe dar a resposta mais genérica possível daquele problema. Pode ser até que a resposta seja boa, mas imagine aí se você tivesse preparado o texto e feito a engenharia de prompt de forma correta. As respostas seriam muito mais precisas e seus resultados melhores. Um exemplo prático. Imagina que nós estamos desenvolvendo um assistente virtual para suporte técnico. Precisamos de que o prompt não somente entenda as questões técnicas, mas descritas num texto que passa, mas que também ele ofereça umas soluções claras e eficazes. Entenda que para esse processo você precisa de dados de qualidade, passos muito bem definidos e você precisa também um processo de refinamento. Então, para isso, minha dica de hoje para vocês é simples. Toda vez que você quiser obter uma resposta de uma questão complexa de uma inteligência artificial, de um modelo de LLM ou um modelo modal que já envolva questões modais, que são, na prática, o ChatGPT-4, GPT-4 Omni ou outros similares, você precisa muito de definir o seu problema. Então, defina o seu problema, entenda o contexto, aplique essa contextualização para o modelo de inteligência artificial, aplique a nível de detalhes esse contexto, ou seja, ele precisa conhecer todos os detalhes possíveis. Então, para isso, você precisa fazer um processo de análise e passar isso para o prompt. Imagine que o prompt ele não sabe sobre os efeitos e problemas climáticos do nosso mundo. Então, você precisa filtrar essas informações e primeiro descobrir se ele entende o que é um problema climático. Então, se ele entende o que é um problema climático, se ele entende como isso pode ser bom para o seu problema em questão, se ele entende todos esses detalhes, ou seja, tudo está dentro de um grande arcabouço que nós chamamos de contexto, que tem vários passos ali dentro, você pode ter prompts melhores. A leitura e interpretação
de textos são habilidades fundamentais na engenharia de prompt. Ela permite criar prompts precisos e relevantes e essenciais para desenvolver soluções eficazes com os modelos de inteligência artificial. A prática contínua dessas habilidades melhora a qualidade da interpretação e das soluções construídas. Dessa forma, se você realiza um processo de planejamento para resolver o seu problema, identifica todas as suas fontes de dados e com isso você consegue construir um contexto relevante, os seus prompts serão melhores. Eu agradeço pela atenção e espero que essa apresentação tenha sido útil para entender a importância desse processo de engenharia de prompt. Se tiver pergunta ou quiserem discutir mais sobre esse tema, estou à disposição. Até a próxima!